Olá a todos, mais uma vez nos reunimos para o estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec. Hoje é a sessão de número 32, hoje é dia 16 de janeiro de 2023. Estamos no capítulo 7º, que trata do esboço geológico da Terra. Hoje nós vamos estar estudando, dentre os períodos geológicos, o período terciário. E também vamos entrar no período diluviano, mas hoje o mais... esse é o tema da noite de hoje, do dia de hoje, né? Na verdade. Então, período terciário. O item 33, ele nos diz: com o período terciário começa para a Terra uma nova ordem de coisas. O estado de sua superfície muda completamente sua aparência. As condições de vitalidade estão profundamente modificadas e se aproximam do estado atual. Ou seja, nós estamos mais próximos, nesse momento, né, nesse período, a gente está mais próximo do período em que nós nos encontramos hoje na Terra. Os primeiros tempos desse período estão assinalados por uma parada na produção vegetal e animal. Então, é um momento que os animais têm como que uma parada, porque novos acontecimentos estão ocorrendo na Terra, então não tem por que se produzir para perder tudo isso. Então, é assim que Kardec trata, né? Tudo leva os traços de uma destruição gradativa, quase geral, dos seres vivos, e novas espécies aparecem depois, cuja organização mais perfeita se adapta à natureza do ambiente onde se destinam a viver. Então, o ambiente, ele está se preparando para receber essas novas espécies. Então, é uma sintonia entre essa transformação dos seres com a transformação do meio, para que ambos possam viver em harmonia, para que seja possível a vida naquele estágio, né, daquela forma. O item 34. Durante os períodos precedentes, a crosta sólida do globo, em razão da pouca espessura, apresentava, como se tem dito, uma fraca resistência à ação do fogo interior. Então, continua aquela espessura bem fraca, aliás, aquela resistência bem fraca. Então, a espessura é muito pequena. Então, essa casquinha de ovo, que é a superfície da Terra, está muito frágil ainda, né? Por quê? Porque a possibilidade de romper é grande, porque existe a ação do fogo, a pressão do fogo, a pressão de toda a matéria que compõe o globo, que está em estado incandescente. Tamanha é a quantidade de energia que está ali contida. Esse invólucro, então, essa capa, essa superfície sólida, facilmente desfeito, esse invólucro facilmente desfeito, permitia às matérias em fusão que se espalhassem livremente sobre a superfície do solo. Então, é como se brotasse do chão, do solo, essa matéria incandescente. Essa matéria está em estado de líquido, né? De fusão. Não aconteceu mesmo quando ela adquiriu certa espessura. As matérias em brasa, comprimidas de todas as partes, como a água em ebulição, em um vaso fechado, acabam por realizar como que explosões. A massa granítica, violentamente rompida, sob uma porção de pontos, foi sulcada em fendas, como um vaso estriado. Então, tudo que está ali dentro está comprimido, né? E então, isso é uma outra... Então, ao invés de ficar vazando, né, quando ela adquire uma certa espessura, então, esse material, essa saída desse material é muito mais violenta, né? São como que explosões, aliás, são explosões.
Então, massa granítica, ou seja, aquelas, esses minerais, né? Eles vinham assim, como com uma explosão muito grande, né? Com uma energia muito grande. Sobre o percurso dessas fendas, a crosta sólida, soerguida e aprumada, formou-se picos, que são as cadeias de montanhas e suas ramificações. Então, ele ia preenchendo e todo esse material ia sendo como que elevado, né? Uns completados com o que estava dentro, que estava líquido e depois se solidificou, outros vinham com essa explosão e aí mostrava uma superfície bem irregular, se elevava, e aí que formou as cadeias de montanhas. Imaginem a violência disso, porque quando falamos em montanhas, estamos falando em algo muito grande. Então, realmente eram manifestações, né? Explosões muito grandes. Certas partes do envoltório, não rompidas, foram simplesmente alteradas, tanto quanto em outros pontos, e produziram-se imersões e escavações. Então, de novo, essa superfície estava toda em movimento, né? Toda se transformando. A superfície do solo tornou-se, então, muito desigual. As águas, que até esse momento a cobriam de maneira quase uniforme, sobre a maior parte de sua extensão, foram repelidas para as partes mais baixas, deixando a seco vastos continentes ou sequências de montanha isoladas que formaram ilhas. Então, quando a superfície todinha está por igual, olhando em pequena quantidade, para estar reta, né? Mas ela está toda assim, sem grandes acidentes, então a quantidade de água está toda distribuída, como a atmosfera está toda distribuída em torno da Terra, né? A água também assim estava, mas quando começou a todo esse movimento, parte da Terra subir e formar as montanhas, né? E parte ficar em depressão como consequência do que o que sobe, depois o que está embaixo está desigual em termos de altitude. A água começou a ir para os lugares mais baixos, que é um processo natural. A água ela vai sempre de cima para baixo caminhando, então ela vai e se deposita e fica nas partes mais baixas. E as montanhas que eram muito altas, toda a terra que circundava ela, né, dessa montanha, então a parte de cima acabou virando ilhas. Então as ilhas nada mais são do que isso aí, porções de terra que estão acima do nível do mar, como que montanhas semi assim afundadas na água. A superfície do solo tornou-se então muito desigual. As águas que até esse momento a cobriam de maneira quase uniforme, sobre a maior parte de sua extensão, foram repelidas para as partes mais baixas, deixando a seco vastos continentes ou sequências de montanhas isoladas que formaram as ilhas. Então, quando a gente tem um arquipélago, que é um conjunto de ilhas, então são cadeias de montanhas que estão com a sua base imersa na água e a parte de cima está fora da água, ou seja, está na superfície, acima da superfície da água. Então, formam as ilhas. Tal é o grande fenômeno que aconteceu no período terciário e que transformou o aspecto do globo. Não foi produzido sem instantânea nem simultaneamente sobre todos os pontos, mas sucessivamente e a épocas mais ou menos distantes. Então, isso não foi uma coisa que aconteceu que nem estourar pipoca, né, que a gente faz, põe na panela, pronto, deixa alguns minutos e pronto, já tem uma grande quantidade de pipoca transformada, depois de um barulho, depois de milho, virar aquela peça branca, né? Aquela pipoca estourada. Não, a coisa foi lenta, foi gradativa e foi se transformando. Então, esses períodos são longos. Quando ele fala
foram transformados, né, sucessivamente às épocas mais ou menos distantes. E a épocas mais ou menos distantes. O item 35 diz: uma das primeiras consequências destas elevações foi, como se diz, a inclinação das camadas de sedimento primitivamente horizontais, e que ficaram nessa posição por toda a parte onde o solo não foi perturbado. É, pois, sobre os flancos e nas encostas das montanhas que essas inclinações ficaram mais pronunciadas. Então, o que ele quer dizer é que toda essa formação foi cada um tendo a sua característica, e nesse caso, algumas como se fossem uns paredões, né? Então, ficavam o que esses paredões têm essas bases. Então, eram as consequências dessa transformação. Nas regiões onde as camadas de sedimento conservavam ou conservaram sua horizontalidade, para atingir as camadas de primeira formação, foi preciso atravessar todas as outras, frequentemente até uma profundidade considerável, onde se encontra, inevitavelmente, a rocha granítica. Então, essa mesa, essa base, essa rocha granítica, ela nos dá essa característica de horizontal, mas ela tem que obedecer à curvatura da Terra. Mas o fato é que ela, quando original, ela ainda mostra para a gente que foi assim que, antes dessas transformações, ela era. Mas, logo que essas camadas se elevaram em montanhas, subiram acima do seu nível normal, e, por vezes, a uma altitude muito grande, de tal maneira que, quando se faz um corte vertical na lateral de uma montanha, elas se mostram em toda a sua espessura e superpostas, como as fiadas de uma construção. Então, aí é que, se a gente for cortar, a gente vai perceber todas as camadas que acabaram montando, formando essas, né? Então, essa espessura e superpostas, uma sobre a outra, como se fosse, ao fazer um muro, vai colocando camada por camada, tijolo acima de tijolo para formar o que está sendo feito na construção. É assim que se encontram nas grandes elevações consideráveis áreas em conchas primitivamente formadas no fundo do mar. Então, essas que vêm lá do mar, lá das profundezas, né? Que na verdade era a superfície que acabou se modificando toda e deu essas diferentes elevações. É perfeitamente reconhecido atualmente que, em alguma época, o mar não podia atingir a uma tal altitude, porque todas as águas que existiam sobre a Terra não eram suficientes para isso, e nem mesmo se houvesse 100 vezes mais. Então, aparentemente, não haveria água para cobrir tudo, mas agora, com toda essa mudança, ela está toda distribuída, ela está toda fracionada, assim, ao longo de toda a superfície da Terra. Então, o que antes cobria toda a Terra, né, que parecia impossível, mas porque ela era toda, assim, lisa não é a palavra, mas não era rugosa, não era cheia de altos e baixos. Então, quando ela tinha uma outra característica, a água estava toda distribuída. Então, hoje, fica difícil a gente dizer, não era possível cobrir toda a água, precisava de muito mais água para cobrir tudo isso. Mas a quantidade de água é a mesma, só mudou a geografia, mudou só a superfície do planeta. Então, tem lugar muito baixo e lugar muito alto. E a água está distribuída aí, preenchendo os vazios e buscando a distribuição, que em pequenas quantidades é horizontal, mas em grandes quantidades ela segue a curvatura da Terra, né? Ou seguiria, então, se fosse assim,
sem acidentes geológicos, né? Seria necessário supor que a quantidade de água tenha diminuído e então perguntar onde foi parar a porção desaparecida. Então, é como se isso fosse possível. A gente sabe que não tem nada que se perde, não tem. Onde que foi parar aquela água? Ela continua ali. A quantidade é a mesma, mudou a superfície da Terra. Se a gente pegar um copo, esse copo plástico, esse copo que a gente toma água, aquele bem mole, a gente pega, coloca a água e tal, ele vai até a superfície. Quando a gente aperta ele, a água sai. Então, ela é expelida para ir para um outro lugar, para tomar um outro espaço, porque diminuiu o volume do copo, porque nós apertamos ele, nós modificamos. E assim é a Terra. Quando a gente modifica, quer dizer, quando a Terra se modificou, então a água foi buscar outros lugares, foi preencher outros lugares, né? Mas se a gente conseguisse manter o copo de volta, né? Aí a gente volta aí na posição normal, a gente vai ver que o nível da água baixou, porque parte caiu para outro lugar. Ela não desapareceu, ela só saiu dali e foi para um outro lugar. Saiu de dentro do copo e foi para uma outra, um outro volume, né? Um outro espaço. Os surgimentos que são atualmente um fato incontestável e demonstrado pela ciência, explicam de maneira também lógica e rigorosa os depósitos marinhos que se encontram sobre certas montanhas. Então, isso começa a explicar da onde que veio parar, em busca material resíduo que era do mar, tá? No topo de uma montanha, então no alto de uma montanha. Como é que pode isso? Como é que, né? Então, esses terrenos estiveram evidentemente submersos durante uma longa sequência de séculos, mas a seu nível primitivo, e não no local que ocupam atualmente. Então, ele estava tudo embaixo, né? Não embaixo, mas ele estava assim, acompanhando toda a superfície da Terra. Então, quando tinha esse movimento todo de essas explosões, então subia, né, esse material subia para formar as montanhas e junto com ele levava os detritos, as evidências do fundo do mar. Então, por isso que tem lá em cima, e não que foi levado lá, ou que tinha tanta água que cobria até o topo da montanha. Não, cobria uma superfície, só aquilo, não tinha como. Mas todo esse material, essa terra, ela se movimentou, ela foi para cima, virou montanha e levou consigo o que estava na superfície do planeta. E a água vai de novo se acomodando, né? Porque não alcança o topo da montanha. Esses terrenos estiveram, evidentemente, submersos durante uma longa sequência de séculos, mas a seu nível primitivo, e não no local que ocupam atualmente. É exatamente como se uma porção do fundo de um lago se encontrasse elevado a 25 ou 30 metros acima da superfície da água. Que é isso que nós falamos, né? Como se o fundo fosse para cima, né? O fundo do lago, como se fosse um lago, né? Se elevasse. E aí leva com ele, essa parte que se elevou, leva todos os materiais que estavam no fundo do lago. O cume dessa elevação levaria os restos das plantas e dos animais que jaziam outrora no fundo da água, o que não implicaria de forma nenhuma que as águas do lago fossem elevadas àquela altura. Então, não foi o lago que subiu, deixou lá as evidências do fundo, né, que era água, e depois baixou novamente. Não, quem subiu foi a montanha, né? Nos locais onde o levantamento da rocha primitiva produziu ruptura completa de solo, seja por sua rapidez, seja pela forma, altitude e volume da massa levantada, o granito mostrou-se a descoberto como um dente que atravessa a gengiva. Então, como se fosse um dente, ele sobe, né? Nasce, o dente ele vai se formando,
a gengiva ancora o dente, mas ele sai além da superfície, assim, né? Com toda a fileira de dentes. Então, exatamente como isso, ele faz essa comparação, que o granito, ele subiu, né? Essa massa toda foi levantada, como exemplo do dente. As camadas que os cobriam, erguidas, partidas, superpostas, puseram-se à descoberta. É assim que terrenos aparentemente de formação mais antiga e que se encontravam em tais posições primitivas a uma grande profundidade formam atualmente o solo de certas regiões. Então expõe tudo aquilo que estava no fundo, que eram que estavam na parte mais baixa, levanta e tem uma nova formação ali, com todo aquele mineral, todas aquelas pedras, o granito todo exposto. As massas graníticas, deslocadas pelo efeito dos soerguimentos, né, essa elevação, deixaram em alguns lugares fissuras, né, são fendas, né, fissuras, por onde escapa o fogo interior e eclodem as matérias em fusão. São os vulcões. Então, nessas fissuras, com tanta pressão lá dentro, o que ela faz é pôr para fora aquilo, essas grandes explosões. Então, é assim que está colocando para fora para fora da superfície, para fora abaixo da superfície, vai para fora. Então, são os vulcões. Os vulcões são como chaminés dessa imensa fornalha, ou melhor, são válvulas de segurança que, dando vazão ao demasiado volume das matérias ígneas assim, pegando fogo, né? Incandescentes, né? Preservam nosso globo de comoções muito mais terríveis. Então, essa é como uma válvula de escape que tem ali os vulcões. Então, são naquele lugar que está acontecendo isso, e não em toda a superfície da Terra. Então, preserva essa formação, esses vulcões, essas chaminés, né, ou válvula de escape, é para que somente naquele lugar esse material ígneo, esse que está incandescente, saia por ali e fique numa pequena região. Né? Caso não tivesse essa saída, essas válvulas, toda a superfície, de novo, estaria toda ela sujeita a essas comoções. Então, a vida iria ficar bem complicada. Então, a gente percebe o quanto Deus cuida de nós, fazendo das suas leis mecanismos para que nós sobrevivamos. Então, é uma maneira de nos preservar. Então, a gente fala assim, poxa, mas peraí, Pompeia e Herculano foram aterradas em cinza, em lava e tudo, né? E se acabou duas cidades, né? Há muito tempo atrás, no anos 70, por aí, depois de Cristo, aí veio aquilo, toda aquela erupção e afogou todo mundo. Poxa, mas que coisa! Deus, como é que permite isso? Tanta gente desencarnou, toda aquela fuligem, aquela fumaça, assim, matou, dizimou muita gente. Tinha pessoa que estava dormindo e continuou dormindo, desencarnou dormindo. Então, nas escavações é possível ver isso. A gente na cama está lá, ou então na rua, como se estivesse conversando, né? E aí, de repente, não conseguia fugir daquilo tudo, foi imediato. Então, nossa, como é que Deus permite uma coisa dessa? Ao contrário, aconteceu em duas cidades. Agora, se não tivesse esse vulcão, né, o que aconteceria é que explodiria tudo, assim, a superfície, em grande parte da superfície da Terra. Então, muito mais cidades seriam destruídas, muito mais pessoas seriam dizimadas. E, no entanto, dessa maneira, com essas válvulas de escape, válvulas de segurança, somente alguns lugares são afetados. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem
conhecimento de vulcões ativos, né? Porque aqui já é bastante antigo, mas se tivesse, seria para preservar a grande parte, né? Então, isso tem em outros lugares, onde é mais novo, né, essa superfície, então ainda tem vulcões, né? Mas eles são isolados, e não em todo lugar explosões e rompendo a terra e dizimando muita gente. Não tem nada disso, não. São as leis de Deus que nos preservam a gente dessa destruição em massa. Pode-se fazer uma ideia da intensidade desse fogo, supondo-se que os vulcões se abrem até no meio do mar e que a massa de água que os recobre e neles penetra não é suficiente para extingui-los. Então, toda essa massa de ar, essa massa de água, né? Aí de lá do fundo vem e se forma um vulcão e ele entra em erupção. E toda essa massa de água não consegue apagar, extinguir esse vulcão, para ver como é quente, como é a força dessa parte que está abaixo da superfície, que está no interior da Terra. Então, essa pressão toda e essa temperatura elevada, ela não é apagada por toda essa água, né? Então, muitas vezes, pode acontecer de estar esses vulcões entram em erupção no meio do mar, no meio daquele monte de água, e aí ele vai formando e depois vai arrefecendo e tal, e forma uma ilha de vulcão, né? Depois uma ilha vulcânica. Então tem muitas ilhas que foram formadas assim. E o solo é muito rico. Então mostra o solo vulcânico, ele mostra a riqueza que é para a plantação, principalmente de algumas espécies de vegetais. Então, tudo isso veio de baixo, né? Veio da superfície, abaixo da superfície e acabou formando uma ilha, pequena ou grande, não importa, mas uma ilha, no meio do mar. E não tinha essa ilha, passa a ter, porque ela se formou ali, através desse mecanismo de válvula de escape. Os soerguimentos operados na massa sólida necessariamente desalojam as águas que refluíram nas partes escavadas, tornando mais profundas pela elevação dos terrenos emersos e pelas depressões. Então, de novo, a água vai tomando lugar, vai indo para outro lugar. Então, a água não acaba, a água não desaparece. Nada desaparece da Terra, está tudo aqui. Ela só muda de lugar, só muda de estado, só muda de configuração, mas continua tudo aqui. Não tem um lugar que se esconda esse material. Não tem porquê. Então, se fosse possível, nesse momento, ou antes, né, pesar a Terra, hoje, depois de tantas eras, tudo, hoje, se fôssemos pesar, daria exatamente o mesmo peso, porque nada foi embora. Então, quando a gente pesa, está tudo ali, não tem dúvida. A maior evidência de que tudo está no seu lugar, né? Os deslocamentos sucessivos dessa massa líquida forçosamente elaboraram e açoitaram a superfície do solo. Olha que interessante, falar que açoitou, elaborou e açoitou, quer dizer, fez sofrer tudo aquilo, né? As águas, escoando, arrastaram parte dos terrenos de formações anteriores, postos a descoberto pelo soerguimento. Desnudaram algumas montanhas que eram recobertas e foram postas à mostra sua base granítica ou calcária. Profundos vales foram escavados e outros aterrados. Então, essa transformação. Então, alguma coisa foi aterrada, outra foi
assim, vieram à superfície. Então, é toda essa transformação na superfície da Terra. As montanhas formadas diretamente pela ação do fogo central, né? Desculpa. As montanhas formadas diretamente pela ação do fogo central são principalmente as montanhas graníticas. Outras ocorrem devido à ação das águas, que, arrastando as terras móveis e as matérias solúveis, cavaram várzeas em volta de uma base resistente, calcária ou de natureza diversa. Então, isso vai trazendo para a gente a explicação dessas diferenças de tipo de superfície, umas de pedra, né, graníticas, outra de solo macio, né, fácil de trabalhar. As matérias arrastadas pela corrente das águas formaram as camadas do período terciário, que se distingue das precedentes por sua disposição e não pela composição, que é quase semelhante. Não muda nada, mas o que é mais importante é essa estrutura nova que foi feita, a disposição, e não do que ela se compõe. As camadas dos períodos primários, de transição e secundário, formadas sobre uma superfície pouco acidentada, são mais ou menos uniformes por toda a Terra. As do período terciário, ao contrário, formadas sobre uma base bastante distinta e pelo arrebatamento das águas, apresentam um caráter mais local. Então, tudo isso são explicações de como é que está sendo feito, por que as diferenças, né? Então, uma sobre uma base, outra sobre depois uma transformação. Então, está tudo ali relatado, está tudo ali fácil de entendermos como foi que aconteceu. A gente não estava lá, porque não tinha ser humano ainda, mas passado tanto tempo, a gente analisa o efeito e vai saber a causa, o que realmente aconteceu, né? Item 40. Durante a agitação do solo, que teve lugar na apresentação desse período, concebe-se que a vida orgânica teve de ficar estacionária, o que se reconhece pela inspeção dos terrenos privados de fósseis. Então, tem lugar que não tem fóssil, porque a vida não estava presente ali, os seres vivos não estavam presentes ali. Mas sabe-se que, naquele período, a vida orgânica deu uma parada, uma estacionada. Não havia como ficar produzindo mais animais para em seguida desaparecer. Então, é uma perda de tempo, né? Por um bom tempo, sim, mas imediatamente não. Naquele momento onde havia tanta turbulência, né, na superfície da Terra. As condições de vitalidade estando mudadas, a atmosfera mais depurada, viu-se formar novas espécies de uma organização mais perfeita. As plantas que, em relação à sua estrutura, diferem pouco da de nossos dias. Então, ali já foi transformando, já foi aparecendo as espécies que são mais próximas da gente, que a gente melhor reconhece, né? Tem mais similaridade, maior semelhança. Durante os dois períodos precedentes, os terrenos não cobertos pelas águas ofereciam pouca extensão, eram ainda mais pantanosos e frequentemente submersos. Esse é o motivo pelo qual não haviam animais aquáticos ou anfíbios. O período terciário, no qual se formam vastos continentes, é caracterizado pela aparição dos animais terrestres. Então, à medida que foi formando grandes extensões de terra, os animais foram saindo da água ou foram sendo, assim, foram aparecendo, né?
Do mesmo modo que o período de transição viu nascer uma vegetação colossal, então, no período de transição tinha aquelas árvores enormes, né? O período secundário, répteis monstruosos que viu se produzirem mamíferos gigantescos, tais como o elefante, o rinoceronte, o hipopótamo, o paleotério, o megatério, o dinatério, o mastodonte, o mamute, etc. Então, eram, naquele período, né, que antecedeu esse que nós estamos tratando agora, os animais eram diferentes, né? E tinha sua importância na chegada aqui na Terra, né? Viu nascer igualmente os pássaros, assim como a maior parte das espécies que vivem ainda em nossos dias. Então, tem espécie que ainda está mostrando todas as evidências de onde ela se originou, que é dessa época, desse período. Algumas espécies dessa época sobreviveram aos cataclismos posteriores. Por outro lado, aquelas que designamos pela qualificação genérica de animais antediluvianos estão completamente desaparecidos ou foram substituídas por espécies análogas de formas menos grosseiras e menos compactas, dos quais os primeiros tipos foram como que esboços. Tais são o Felis spelue, animal carnívoro do volume de um touro, tendo os caracteres anatômicos do tigre e do leão. Os cervos Megaceron, variedade de cervo, do qual as galhadas de 3 a 4 metros de comprimento tinham espaço de 3 a 4 metros de suas extremidades. Então, tanto era para cima quanto para os lados. Esses cervos tinham essas galhadas, esses chifres, né? Então, eram todos remanescentes, foram depois se transformando, e hoje nós temos os cervos, mas antes ele era desse jeito. Então, ele se transformou muito, né? Eu vou ler de novo aqui, né? Então, quando ele fala da variedade de cervos, né? Das galhadas de 3 a 4 metros de comprimento, tinha um espaço de 3 a 4 metros entre suas extremidades. Tendo-se, por longo tempo, acreditado que o macaco e as diversas variedades dos quadrúmanos, animais que se reaproximam, no máximo, do homem, pela conformação, não existiam ainda. Então, outras espécies parecidas com o macaco, dessa categoria, né, eles são muito parecidos com os homens, ainda que eles andem de quatro, né, apoiados quatro pés e braços para baixo, né? Então, ainda que seja assim, o peludo, tudo, mas são os mais próximos do homem, onde a gente vê cabeça, tronco, membros, muito parecido com o que nós somos hoje. Temos cabeça, tronco e os membros superiores, né? Os braços, membros inferiores, as pernas. Tem-se por longo tempo acreditado que o macaco, já vimos isso aí, né? Mas descobertas recentes aparecem ou parecem não deixar dúvidas sobre a presença desses animais, pelo menos ao fim do período. Então, é muito fácil perceber isso, né? Que foram acontecendo, né, no final desse período. E aqui terminamos nosso estudo de hoje, a nossa parte. No próximo, nós vamos falar do período diluviano, período daquelas águas que caem torrenciais, né? E aí, ou o dilúvio, né, que a gente chama, que está descrito na Bíblia, que está numa forma
meio poética, né, de falar, ao passo que a ciência fala muito mais de uma forma crua, né, sem grandes retoques, assim, né? Então, era isso aí que a gente tinha para oferecer hoje, em termos do estudo, e seguiremos fazendo o nosso estudo da Gênese, no que trata das épocas, né, dos períodos que a gente passou na formação até que chegasse o homem. Por enquanto não chegou, vai demorar ainda, a gente vai perceber isso ao longo do estudo, mas tudo isso para lembrar que houve um preparo para que a Terra estivesse em condições de receber os animais que existem até hoje e os homens, os encarnados, na verdade. Tá bom? Então, meu muito obrigado pela oportunidade de estar aqui fazendo esse estudo, participando, né, com vocês. E até a próxima oportunidade, onde nós vamos ter a nossa próxima, próximo estudo, sessão de estudos. Muito obrigado.